Irmãos, vamos abrir a Escritura no livro de Atos, capítulo 13, por gentileza, deixe a sua Bíblia aberta aí no verso 13, nós vamos tentar ir até o verso 41. É uma porção longa, não sei se nós vamos conseguir, mas o alvo é esse aqui. Nós vamos fazer a exposição desse relato do testemunho de Paulo na cidade de Antioquia da Psídia. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo que o Senhor nos ilumine na compreensão da sua palavra, de que maneira ela se aplica aos nossos corações hoje. Senhor Pai, nós somos felizes com Jesus, nosso Senhor, e também porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprender mais sobre Ele. Agora, quando abrimos a Escritura, onde nós encontramos a revelação acerca do Teu Filho, nós pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento, não somente para compreender o que Lucas, o autor desse livro, tinha em mente quando ele escreveu, guiado pelo Espírito Santo, mas para que também nós vejamos as implicações para os nossos dias. Dá-nos a Tua graça nessa noite, mais uma vez. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu sempre começo lembrando o que é que nós vimos na mensagem anterior, para deixar em contexto aquilo que nós vamos falar. Essa é uma regra fundamental quando você está fazendo uma exposição em série, porque nem todo mundo tem a oportunidade de acompanhar toda a série, então é provável que haja pessoas aqui nessa noite que não estavam segunda-feira passada. Então, por isso, sempre é bom a gente recapitular, tanto para aqueles que não estiveram na segunda-feira passada, como aqueles que estiveram, porque eles podem relembrar aquilo que foi estudado e ter em contexto o que nós vamos ver. Nós vimos como o Espírito Santo separou Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária entre os gentios, saindo lá da cidade de Antioquia da Síria. E, guiados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo chegaram até a ilha de Chipre, que era a terra natal de Barnabé. E depois de percorrer a ilha toda pregando o evangelho nas sinagogas, eles finalmente chegaram na cidade de Pafos, no outro extremo da ilha, que era a capital do governo. E lá encontraram o governador da ilha, um homem chamado Sérgio Paulo, que era procônsul e que estava desejoso de ouvir a palavra de Deus. Só que os missionários ali, eles são confrontados pela oposição de um falso profeta chamado Bar-Jesus ou Elimas, que durante alguns anos havia se aproximado do procurador e o tinha enganado, iludido com as suas mágicas, com as suas feitiçarias e o ocultismo que ele praticava. Quando Paulo percebeu que ele se opunha a que Sérgio Paulo ouvisse a palavra de Deus, então Paulo, cheio do Espírito Santo, pronuncia o juízo de Deus sobre aquele filho do diabo, que fica cego na hora ali, numa demonstração extraordinária do poder de Deus, do Deus que Paulo pregava, acima dos deuses que Sérgio Paulo conhecia e que Elimas certamente pregava. E aí o procônsul crê no Evangelho de Cristo diante da evidência desse evento sobrenatural. E hoje nós veremos como os apóstolos saem dali de Chipre e eles prosseguem para a Ásia Menor até chegar na sinagoga de Antioquia, onde Paulo prega o seu primeiro sermão escrito, cujo conteúdo está transcrito em detalhes aqui no livro de Atos. Nós lemos então do verso 13 a 15, inicialmente, Paulo e Barnabé chegam em Antioquia da Psídia. E navegando de Pafos, onde aconteceu todo esse incidente que eu acabei de narrar, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Mas eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Psídia. No sábado entraram na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se vocês têm alguma palavra de consolo para o povo, falem. Bom, terminado o tempo de testemunho de Paulo e Barnabé lá na ilha de Chipre, eles entendem que devem continuar a viagem missionária e eles navegam, saindo de Chipre, rumo a noroeste,
para a costa da Ásia Menor. E lá desembarcam e caminham perto de 19 quilômetros até chegar numa cidade chamada Perge, na província da Panfilha, como diz aí o verso 13, que atualmente é a região centro-sul da Turquia. E lá nessa cidade de Perge, por motivos que não são declarados aqui, João Marcos, que era sobrinho de Barnabé e que vinha acompanhando Paulo e o seu tio a essa altura, resolve voltar para Jerusalém. Nós não temos ideia do motivo. Pode ser que ele se sentiu inadequado para a viagem, pode ser que ele discordava daquilo que Paulo estava pregando, pode ser que ele sentiu saudades de casa ou qualquer outro motivo que nós não sabemos. O fato é que mais tarde Paulo vai se ressentir de que ele tenha feito isso. Paulo não aceitou, não achava que as razões apresentadas na ocasião, quaisquer que tenham sido, justificavam que ele abandonasse a equipe depois da viagem já ter começado. Depois de deixar a cidade de Perge, Paulo e Barnabé chegam na cidade chamada de Antioquia da Psídia. Você não deve confundir com Antioquia da Síria. Há pelo menos 16 cidades nomeadas de Antioquia na região da Grécia. Então, essa daqui é Antioquia da Psídia, Psídia sendo o nome da província, do distrito, aliás, que é uma das províncias da Galácia. E essa cidade ficava a 170 quilômetros de Perge e era um caminho muito difícil, por entre montanhas, era uma viagem conhecida pelo perigo representado por salteadores, mas Paulo e Barnabé entendem que eles devem penetrar no coração da Ásia Menor para pregar o Evangelho até onde eles puderem. E aí eles chegam nessa cidade, que era uma cidade grande, ela tinha o status de ser uma colônia romana, o que era uma honra dada a poucas cidades naquela época, e também tinha uma comunidade muito grande de judeus ali. Nós devemos nos lembrar que depois do cativeiro babilônico, os judeus se espalharam por todo o Império Romano. Alguns ficaram na Babilônia, outros foram para outras nações e apenas um número reduzido voltou para a Judéia, sob a liderança de Esdras e de Neemias. Portanto, havia sinagogas de judeus praticamente em todas as cidades importantes do Império. Os judeus, aonde se reuniam, onde eles encontravam 10 homens que eram capazes de liderar, eles organizavam uma sinagoga e construíam o templo da sinagoga, e todos os sábados eles ali estavam para fazer a leitura da lei de Moisés e seguir uma liturgia bastante semelhante àquela que nós seguimos em nossas igrejas. E Paulo se valeu desse sistema de sinagogas para pregar o Evangelho, ou pelo menos para fazer a ponte para pregar o Evangelho aos gentios, onde quer que eles chegavam. E assim, segundo a estratégia que já foi demonstrada lá em Chipre, primeiro, Paulo e Barnabé vão à sinagoga da cidade num sábado e se assentam, diz aí o verso 14. E depois da liturgia, depois da leitura da lei de Moisés e dos profetas, que fazia parte da liturgia da sinagoga, eles recebem um convite dos chefes da sinagoga para trazer uma palavra de consolo para o povo. O povo aqui, vocês lembram, eu disse a vocês, há duas palavras em grego para povo, a palavra demos, que significa povo em geral, e laos, que é uma palavra que significa o povo de Israel. Então, é essa palavra que está sendo usada aqui. Os dirigentes da sinagoga devem ter sabido que Paulo era um rabino, ou por informação, ou porque haviam se encontrado anteriormente, antes de começar o culto na sinagoga. O fato é que ele se dirige a Paulo e pede para ele trazer uma palavra de consolo. A palavra consolo aqui significa exortação, ânimo, encorajamento para o povo de Israel, para os judeus que ali se reuniam. Lembrando que não eram só israelitas que estavam na sinagoga, mas também gentios tementes a Deus, como Cornélio. Eles não eram judeus, mas gostavam do judaísmo, se sentiam atraídos pela moralidade do judaísmo, pela promessa messiânica, e gravitavam ali em torno da sinagoga. Mas aí então eles recebem esse convite para trazer uma palavra de exortação, ânimo, encorajamento e consolo
para os judeus que ali estavam, juntamente com os tementes a Deus, como lemos aí no verso 15. Do verso 16 até 37, nós temos o sermão que Paulo pregou naquela ocasião. Ele aproveitou a oportunidade para testemunhar que Jesus Cristo é o Messias, esperado pelos judeus. E o ponto dele no sermão é que isso pode ser demonstrado através do cumprimento das promessas que estão contidas nas Escrituras de Israel. Por isso, partindo da história de Israel e de fatos recentes, Paulo expõe Jesus aos judeus daquela sinagoga como sendo o esperado Salvador. O sermão dele tem 3 partes. Numa primeira parte, ele faz uma revisão rápida, recapitulação da história de Israel na Antiga Aliança. Depois, ele fala do aparecimento de Cristo, precedido por João Batista, sua morte pelos judeus e, por fim, a ressurreição de Cristo, testemunhada pelos apóstolos e que estava sendo anunciada agora por Paulo, que aproveita e os convida a crerem em Jesus para serem perdoados. Esse é o sermão mais longo de Paulo que nós temos registrado no livro de Atos. Aliás, é um sermão que segue aquele paradigma que eu já falei para vocês, chamado de querigma, a proclamação da igreja primitiva apostólica a respeito de Cristo, que sempre começa com a revisão da história de Israel, o aparecimento de João Batista, de Cristo, os feitos relacionados com a morte de Cristo e sua ressurreição, o testemunho apostólico e o chamado para o arrependimento e para a fé. Paulo segue direitinho essa estrutura aqui. Vamos ler então de 16 a 37 e depois eu farei alguns breves comentários nesse sermão que é autoexplicativo. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Israelitas e todos vocês que temem a Deus, que são os não-judeus presentes na sinagoga, escutem. O Deus do povo de Israel escolheu os nossos pais e exaltou o povo, Laos, povo aqui Israel, durante a sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. Suportou os maus costumes do povo durante uns 40 anos no deserto. E, havendo destruído 7 nações em Canaã, deu essas terras como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isso durante 40 anos. E tendo tirado Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus. Antes da manifestação dele, João pregou um batismo de arrependimento a todo o povo de Israel. Quando João estava completando a sua carreira, disse: Quem vocês pensam que eu sou? Eu não sou aquele que vocês esperam, mas depois de mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desamarrar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra dessa salvação, pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, nem as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou de entre os mortos. E durante muitos dias ele foi visto pelos que o tinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2, você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que o ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou dessa maneira: e cumprirei a favor de vocês as santas promessas feitas a Davi. Por isso também ele diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção.
Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu e foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Aquele, porém, a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Esse é o sermão de Paulo. A última parte é o apelo que ele vai fazer aos judeus de Antioquia. Vamos ver rapidamente as partes desse sermão que seguem aquela sequência que eu já observei para vocês. Em primeiro lugar, Paulo começa falando, primeiro ele se dirige aos judeus e tementes a Deus que estão na sinagoga, faz um sinal com a mão para pedir silêncio, chamar a atenção, e aí ele começa. Ele começa com a escolha de Israel, como Deus escolheu soberanamente o povo de Israel, como Deus fez com que esse povo crescesse lá na terra do Egito, se multiplicasse, e como Deus o libertou com um braço poderoso através de Moisés, livrando o povo da escravidão que havia suportado durante alguns séculos. Em seguida, isso aí é no verso 16 e 17. Depois, no verso 18, Paulo menciona como Deus suportou os maus costumes dos judeus durante 40 anos no deserto. 40 anos, Deus suportou a incredulidade, a dureza de coração e a rebelião daquele povo. Apesar disso, ele diz aí no verso 19 até o verso 20, Deus destruiu 7 nações na terra de Canaã e deu aos judeus a posse da terra, conforme ele havia prometido 450 anos atrás a Abraão. E esses 450 anos são contados 40 anos no deserto, 400 anos de escravidão no Egito e mais ou menos 20 anos que foi o tempo da Guerra da Conquista, sob Josué, 450 anos. O ponto de Paulo aqui é essa reação de incredulidade dos judeus diante da escolha, libertação da parte de Deus e a entrega da terra. Apesar de Deus ter feito todas estas coisas, era um povo que tinha maus costumes e que Deus tinha de suportar, apesar de toda a misericórdia que foi mostrada para eles. A segunda parte da revisão histórica entra agora na história dos juízes, do verso 20 até o verso 22. Paulo fala como Deus levantou, depois que eles entraram na terra, Deus levantou juízes para liderar o seu povo. Até Samuel, que foi o último juiz, profeta, homem de Deus, aí no verso 20. Depois disso, Deus levantou reis, e aqui ele entra no período da monarquia, e ele deu reis ao povo conforme o povo pediu. A princípio deu Saul, que era filho de Quis, que durante 40 anos governou sobre Israel. Mas depois Deus o tirou por conta da sua desobediência, lembrando que Saul tinha sido a escolha do povo de Israel. E no lugar de Saul, Deus lhes deu Davi, verso 22. E o próprio Deus deu testemunho a respeito de Davi, dizendo 2 coisas. Primeiro, que ele era um homem segundo o seu coração, ou seja, o tipo de pessoa que Deus queria. E segundo, que Davi faria toda a vontade de Deus em contraste com o rei Saul. Mais uma vez aqui, o contraste, o ponto do apóstolo Paulo, é entre a escolha mundana de Israel por um rei pela aparência, que era Saul, e que no fim se mostrou desobediente quanto mais, e Davi, que era um menino e que foi escolhido não pela aparência, mas pelo desejo e pelo desejo de Deus e pelo seu coração consagrado a Deus. E que foi através de Davi que veio o Messias, que é agora o ponto de Paulo no verso 23. Do rei Davi, Deus trouxe o Salvador a Israel, Jesus Cristo. Ou seja, Paulo começa lá com a escolha de Israel, contando a história do Egito, depois a saída, o tempo no deserto, o tempo dos juízes, o tempo da monarquia, até chegar no rei Davi, e agora ele está pronto para introduzir o que ele realmente quer dizer, que é apresentar Jesus como sendo o cumprimento das promessas que Deus havia feito aos patriarcas e a Davi, que um dos seus descendentes haveria de ser o Messias, o Salvador do mundo, aquele que se assentaria no trono para sempre, e em quem seriam benditas todas as nações da terra. Essa é a declaração de Paulo aí no verso 23 da passagem, de maneira muito direta. Da descendência de Davi, conforme a promessa, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus.
O foco de Paulo continua sendo na fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas, em contraste com a atitude dos judeus para com o seu Deus. Antes, porém, que Jesus se manifestasse, Deus levantou João Batista, verso 24 a 25. E João começou a pregar no deserto batismo de arrependimento, ou seja, que as pessoas se arrependessem e fossem batizadas, para serem batizadas em demonstração de que estavam, de fato, convencidas dos seus pecados. E Paulo diz aqui que João pregou a todo Israel e que ele apontou para Cristo ao terminar a missão. A inclusão de João Batista aqui é importante, porque todos os judeus, inclusive aqueles que estavam lá em Antioquia da Psídia, conheciam a história de João Batista. João Batista se tornou um profeta famoso em todo Israel, e ele era aceito pelo povo em geral. Paulo puxa o testemunho de João Batista para corroborar o que ele está dizendo, que Jesus é o filho de Davi, que Jesus é o Messias. E ele conta aquele episódio que está registrado no Evangelho de João, que os judeus foram perguntar a João se ele era o Messias. E João disse: eu não sou o Messias, mas ele está vindo depois de mim, ele é muito mais poderoso do que eu não sou digno nem de desatar as sandálias, as alpercatas dos pés dele. E o ponto de Paulo continua sendo o mesmo, não é? A graça de Deus sempre encontrando a dureza dos judeus, porque os judeus, os líderes judeus, eles rejeitaram a mensagem de João Batista, eles não se deixaram batizar e eles não se arrependeram. E agora Paulo chega no centro da sua mensagem, que tem a ver com a rejeição e a crucificação de Jesus, aí do verso 26 ao verso 29. E é aqui que ele faz o seu primeiro apelo aos judeus que o estavam ouvindo. Vocês devem imaginar a figura, não é? A sinagoga reunida, o apóstolo Paulo sentado, porque esse era o costume dos rabinos quando ensinavam, um rolo da lei aberto, onde tinha sido feito as leituras anteriores, e ele fazendo a exposição, talvez eventualmente aqui e acolá, abrindo em algum lugar o rolo da lei para justificar aquilo que ele estava fazendo. Com certeza ele vai fazer isso mais para frente. E agora ele para a exposição que ele está fazendo para fazer o primeiro apelo aos judeus na sinagoga, que está aí no verso 26. Irmãos, descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra dessa salvação. Deus enviou a palavra dessa salvação a nós, palavra que começou lá quando ele escolheu os descendentes de Abraão para com eles fazer uma aliança perpétua, que começou lá quando tirou esse povo do Egito, suportou seus maus costumes durante 40 anos no deserto, lhes levantou juízes e reis segundo o seu coração. Da descendência de Davi veio esse que é o prometido. Então, essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Vocês queriam que eu trouxesse uma palavra de exortação, de ânimo e de consolo? Aqui está ela. Deus cumpriu a sua promessa. Essa promessa é para nós. A vocês está sendo anunciado o cumprimento da palavra de Deus. Que então vocês não sejam como os judeus de Jerusalém. E aqui veja o contraste, não é? No verso 27. Eles não conheceram a Jesus, quer dizer, eles não reconheceram quem era Jesus, apesar de todas as evidências que Jesus havia dado de que ele era o Messias, o Filho de Deus, especialmente os sinais e prodígios. Eles não reconheceram que Jesus era o Messias porque eles não entendiam as Escrituras, diz o apóstolo Paulo, apesar de lerem as Escrituras todos os dias. Verso 27, os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus, o conhecendo aqui é não entendendo quem ele era, e nem compreendendo as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados na sinagoga, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. Que vocês não sejam como esses judeus incrédulos, que o condenaram, que condenaram o filho de Davi, aquele que foi enviado de Deus. Mas a vocês é trazida, anunciada essa palavra da salvação agora. E ao fazer isso, mais uma vez, vocês percebem aqui a semelhança do que está sendo dito por Paulo e aquele sermão de Pedro, lá no dia de Pentecostes, como a soberania de Deus se
concretiza através das decisões livres dos homens. Os judeus rejeitaram a Jesus porque eles quiseram rejeitar a Jesus, tanto é que Paulo os condena aqui. Mas ao fazer isso, eles estavam cumprindo o plano eterno de Deus, que era que o seu filho deveria ser rejeitado pela liderança judaica, pelo seu próprio povo, ser crucificado e ressurreto ao terceiro dia. Então, os judeus, no final, acabaram cumprindo as promessas, a revelação que Deus havia feito do que haveria de acontecer através dos profetas de Israel. Eles não conheciam, por isso condenaram Jesus à morte através dos romanos, e mesmo que não encontraram causa de morte, verso 28, pediram que Pilatos o matasse. E depois o tiraram do madeiro e o sepultaram, está aí no verso 29. Lembre que foram os discípulos de Jesus que tiraram Jesus do madeiro e sepultaram Jesus. Mas lembre que no meio tinha 2 fariseus, José de Arimateia e Nicodemos. Então, Paulo coloca como se fossem os judeus que tinham feito isso. Mataram, crucificaram, mataram, penduraram no madeiro, depois tiraram o corpo e sepultaram. É verdade que quem tirou o corpo e sepultou foram 2 judeus que criam em Jesus, mas eram judeus de qualquer maneira, faziam parte do povo. E com isso, sem saber, eles cumpriram todas as escrituras a respeito do Messias. Como está no verso 27, eles cumpriram as profecias, e como está aqui no verso 29, cumpriram tudo que estava escrito a respeito dele. Isso Paulo está pregando ali na sinagoga em Antioquia da Pisídia. Ou seja, qual é o ponto dele aqui? Assim como os judeus antes deles, os judeus de Jerusalém demonstraram incredulidade e dureza de coração diante das promessas de Deus, diante das Escrituras, diante de todas as evidências que Deus tinha dado de que Jesus era o Cristo, filho de Davi, o Filho de Deus. Próximo ponto de Paulo aqui no sermão, seguindo aquela sequência que eu já falei para vocês, é a ressurreição de Cristo, porque a mensagem cristã não para na morte de Cristo na cruz, pelos nossos pecados, ela continua e vai mais além. Do verso 30 a 37, Paulo diz que Jesus não ficou morto na sepultura, mas Deus o ressuscitou. Verso 30, Deus o ressuscitou de entre os mortos. Paulo diz que ele foi visto por seus discípulos, vivo, depois da ressurreição, aqueles que tinham andado com ele na Galileia e que foram com ele para Jerusalém, onde tudo isso aconteceu, e que agora eram testemunhas da sua ressurreição diante do povo. Está aqui a diferença provável entre Barnabé e os 12 e Paulo. Paulo diz que os discípulos, que eram os 12 apóstolos de Cristo, lembrando sempre da substituição de Judas, eles eram testemunhas da ressurreição de Cristo, e era isso que fazia um apóstolo. E Paulo fala deles quase que como se Paulo não fosse um apóstolo, Porque ele diz aqui, ele apareceu entre os seus discípulos, que agora são suas testemunhas diante do povo. Paulo também tinha visto o Cristo ressurreto no caminho de Damasco, e ele era testemunha diante do povo a respeito disso. Só que ele estava ali com Barnabé, que não era um apóstolo nesse sentido estrito do termo. Por isso que ele faz essa distinção entre os 12 que estavam lá em Jerusalém dando testemunho da ressurreição de Cristo, e ele e Barnabé que estavam ali trazendo aquela palavra para os judeus. Essa era a mensagem que Paulo estava anunciando ali na sinagoga, a boa notícia que havia sido trazida agora. Verso 32, nós anunciamos a vocês o Evangelho, a boa notícia da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. A partir daqui, Paulo vai citar 3 passagens das Escrituras que provam a ressurreição de Cristo no contexto judaico, onde as Escrituras eram consideradas como inspiradas e como sendo a infalível palavra de Deus. A primeira passagem que Paulo apela é o Salmo 2, que diz assim, no verso 7, o rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, você é meu filho, hoje eu gerei você. Paulo interpreta essa palavra de Davi,
esse salmo de Davi, essa palavra de Deus, você é meu filho, hoje eu gerei você, como uma referência à ressurreição. Você é meu filho, eu hoje gerei você, eu tirei você da morte e da sepultura, e isso justifica, isso vindica, autentica que você é meu filho. A ressurreição de Jesus dentre os mortos é a vindicação, é a confirmação, é a autenticação que Deus colocou em Jesus de que ele é de fato seu filho. Outras pessoas haviam ressuscitado, mas elas morreram, como Lázaro. Jesus é o primeiro e o único até agora que ressuscitou dos mortos e continua vivo para todo sempre. Isso prova que ele é o Filho de Deus, e é isso o que o Salmo 2 está dizendo. A outra passagem que Paulo cita está em Isaías 55, verso 33, onde Deus, falando pelos profetas, diz que vai cumprir as promessas que havia feito a Davi. E aí ele cita mais um salmo para dizer que promessa é essa. Salmo 16, verso 10, quando Davi disse assim: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Paulo aqui explica que esse salmo não se refere a Davi, porque Davi morreu, foi enterrado ali em Jerusalém e o corpo dele apodreceu, foi corrompido, mas se refere a Cristo que morreu, foi sepultado e o seu corpo não apodreceu, porque ele ressuscitou de entre os mortos. E uma vez feita toda essa argumentação, esse sermão de Paulo deve ter durado assim 1 hora mais ou menos, 1h30, alguma coisa assim, porque aqui nós temos só uma espécie de resumo, não é? Não pode ter sido só isso, porque nós lemos isso aqui em quê? Em 3 minutos, 4 minutos, a gente lê isso aqui. Então, isso aqui é um resumo que Lucas fez de toda a exposição que Paulo tinha feito lá na sinagoga. Quando Paulo termina essa exposição, ele agora faz um apelo, né? Um apelo não no sentido como ele é usado popularmente aqui, mas vocês vão ver, está aqui. O apelo que Paulo faz no verso 38 a 41. 38 a 41. Depois de terminar toda essa exposição, ele diz assim: portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. Saibam disso, que a remissão de pecados, o perdão de pecados, que vocês tanto desejam, que vocês aguardam, que foi falada na lei de vocês, prefigurada nos sacrifícios oferecidos na Páscoa e no Yom Kippur, no dia da expiação, sacrifícios oferecidos todos os dias, 2 vezes pelo menos no templo, o perdão de pecados anunciado por Deus, agora é oferecido a vocês, como ele diz aqui, por meio de Jesus Cristo. É em Jesus que Deus perdoa pecados. E ele continua no verso 39. E por meio dele, todo o que crê é justificado olha agora a ousadia, é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Agora imagina Paulo dizendo isso numa sinagoga. Vocês não podem ser justificados pelo cumprimento da lei de Moisés, vocês nunca foram, vocês estão iludidos, vocês nunca compreenderam que a lei aponta para o Messias, para o sacrifício do Messias, que os sacrifícios apontam para isso, que as festas religiosas apontam para isso, que as leis dietárias, civis, litúrgicas de Israel apontam para isso. Vocês nunca poderiam ou serão justificados pela guarda dessas leis, porque elas apontam para Jesus Cristo, o filho de Davi, que morreu, mas ressuscitou conforme as Escrituras. Então, eu estou oferecendo a vocês, em nome de Jesus, o perdão de pecados e a justificação mediante a fé em Jesus, o Evangelho de Cristo, porque pelas obras da lei vocês não podem ser justificados. E essa declaração aqui do verso
38 a 39, ela é tomada pelos estudiosos como uma evidência de que esse sermão era genuinamente paulino, porque é muito semelhante ao que é dito na carta aos Romanos e na carta aos Gálatas. E era o tema predileto de Paulo, a justificação pela fé sem as obras da lei. Então, o surgimento aqui no sermão dessa doutrina com tanta clareza é mais uma evidência de que foi Paulo mesmo, né, que pregou isso aqui, e Lucas foi fiel quando ele registrou o sermão de Paulo. E ele termina o seu apelo com uma advertência, que está aí do verso 40 até o verso 21. Portanto, tenham cuidado para que não aconteça a vocês aquilo que os profetas disseram. E aqui ele faz uma citação do profeta Abacuque, capítulo 1, verso 5. Vejam, ó desprezadores, fiquem maravilhados e desapareçam, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Cuidado que não aconteça com vocês isso que o profeta Abacuque havia dito, que Deus vai fazer uma obra tão extraordinária que os desprezadores não vão acreditar. Em outras palavras, que não aconteça com vocês o que aconteceu com os judeus de Jerusalém. Deus fez no meio dele aquelas obras extraordinárias, mas eles rejeitaram tudo isso, eles não compreenderam quem era Jesus. E, portanto, eles trataram Jesus com desprezo e eles não receberam aquilo que seria a sua própria salvação. Cuidado, então, vocês judeus de Antioquia da Psídia, que estão me ouvindo aqui, e vocês que são tementes a Deus, cuidado para que esse juízo não caia sobre vocês, porque essa é a palavra de Deus, essa é a mensagem do Evangelho. Queridos, o que é que nós podemos aprender dessa passagem tão rica? Que sermão extraordinário nós temos aqui. E você percebe desde cedo que é expositivo, né? Ele expõe a palavra de Deus. É isso que o pregador tem que fazer, é pegar a palavra de Deus e trazer o significado da palavra de Deus para o povo. Mas o que é que nós podemos aprender? Eu tirei aqui 5 pontos que eu queria trazer para a consideração de vocês. A primeira coisa que nós podemos aprender dessa passagem é que Paulo considera que a ressurreição... Paulo considera que a morte e a ressurreição de Cristo é o cumprimento pleno das promessas que Deus fez aos pais, a Abraão, Isaque, Jacó e Davi. Tudo que Deus prometeu a Abraão, Isaque, Jacó e a Davi se cumpre na morte e na ressurreição de Jesus. Paulo, inclusive, usa o termo aqui, como Deus cumpriu plenamente as promessas. Eu digo isso porque existe uma corrente muito forte no meio evangélico que diz que Deus ainda resta cumprir uma série de promessas a Israel. Deus ainda tem um monte de promessas para cumprir a Israel. Não parece ser isso o pensamento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que todas as promessas receberam cumprimento pleno na ressurreição de Cristo. Se não, vejamos, o que Deus prometeu a Abraão? Na sua descendência seriam benditas todas as nações da terra. Cumpriu? Cumpriu. Jesus é aquele em que nações de todo o mundo são abençoados eternamente com perdão de pecados e a vida eterna. Cumprido. O que foi mais que Deus prometeu a Abraão? Que dele viria alguém, viria um descendente que se assentaria, e aí não é só Abraão, né? Aí a promessa vai sendo evoluída até chegar em Davi, que é descendente de Abraão. Deus disse a Davi que dele sairia um descendente que se assentaria para sempre no trono de Israel. Jesus Cristo, quando morreu e ressuscitou, ele sentou no trono do universo. Então, quem pode o maior, quem cumpre o maior, cumpre o menor. Se a promessa era sentar no trono de Israel, aquele que senta no trono do universo cumpre isso com sobra. Jesus está reinando. É assim que o Novo Testamento se refere a ele. Ele está sentado no trono do universo e ele governa, ele guia a história para a consumação que Deus planejou. Ele é Senhor. Quando ele ressuscitou dos mortos, ele disse aos seus discípulos: todo poder me foi dado no céu e na terra.
E ele subiu aos céus e sentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, essa promessa foi cumprida também. A promessa da terra já foi cumprida desde o tempo da conquista, quando Deus entregou a terra aos judeus conforme ele havia prometido. Várias vezes no livro de Josué é dito: Deus cumpriu todas as palavras que havia prometido a respeito da terra. E, mais do que isso, nós somos feitos herdeiros do mundo, né? Quem é herdeiro do mundo é herdeiro também da Palestina, de Canaã. Nós somos feitos em Cristo Jesus, herdeiros de Deus em Cristo Jesus. Toda nova criação é nossa e nos pertence. Não há uma única promessa que Deus tenha feito que não tenha sido cumprida na ressurreição de Cristo e na ascensão e entronização dele. Há, contudo, e eu vou adiantar uma coisa aqui, que eu não tinha planejado falar isso, mas eu acho que é bom falar a essa altura. Há, contudo, uma única coisa, uma última coisa que eu creio que Deus ainda vai fazer com o Israel étnico, né? Porque nós somos o Israel espiritual, a igreja é a continuação espiritual de Israel. Mas existe ainda uma coisa que eu creio que Deus vai fazer com o judeu descendente de Abraão, etnicamente falando. É aquilo que Paulo fala lá em Romanos, quando ele diz assim, Romanos capítulo 9, que todo Israel será salvo. E eu creio que a referência ali ele diz assim, virá o Redentor a Sião e todo Israel, e apartará Jacó de suas iniquidades, e assim todo Israel será salvo. Eu creio que ali o apóstolo Paulo está falando que próximo da vinda de Jesus, os judeus que estiverem vivos, eles se converterão em massa ao Evangelho de Cristo. A conversão dos judeus próximo à vinda de Cristo era uma esperança, inclusive, dos puritanos, que oravam, que tinham oração na liturgia deles pela conversão dos judeus, porque eles entendiam que isso era um dos sinais que haveria de preceder a chegada do Senhor Jesus. Eu sou dessa opinião, eu creio que próximo da vinda do Senhor Jesus, judeus em massa, os descendentes de Abraão, por amor a Abraão, Deus vai chamar muitos judeus para a fé em Cristo Jesus. Atualmente, os judeus, na sua grande maioria, não creem que Jesus é o Filho de Deus. Então, meu primeiro ponto é esse aqui, que Paulo considera que a ressurreição de Cristo é o cumprimento das promessas feitas a Abraão e aos seus descendentes. Segundo ponto aqui, creio que ficou muito claro aqui, com todas as letras, que a salvação nunca foi pela lei de Moisés. Tem pessoas, tem irmãos que acham que no Antigo Testamento a salvação era pela lei e que no Novo Testamento a salvação é pela graça, como se Deus tivesse dois modos de salvação. A salvação nunca foi pela lei. Paulo diz isso na sinagoga de Antioquia da Psídia, com todas as letras. Vocês nunca foram justificados pelas obras da lei. A justificação é mediante a fé em Cristo. Sempre foi da mesma forma. No Antigo Testamento, a salvação era pela fé no Messias que haveria de vir e que estava prefigurado nos sacrifícios, nos holocaustos, nas ofertas de Israel. Hoje nós somos salvos pela fé no Messias que já veio. Tanto no primeiro caso como no segundo, a salvação é pela fé. Apenas o ponto onde a fé se baseia muda de lugar no tempo. A fé dos israelitas olhava para o futuro, o Messias que haveria de ver, e a nossa fé olha para o passado, o Messias que já veio há 2000 anos atrás. Mas em ambos os casos é pela fé, sempre foi pela fé. Terceiro ponto aqui que eu queria destacar é a dureza de coração, a incredulidade dos judeus que impediram de ver e reconhecer a salvação de Deus em Cristo Jesus. É verdade que a salvação é somente pela graça de Deus e é Deus quem salva quem Ele quer. Mas também é verdade, a mesma Bíblia que diz isso também afirma que pela incredulidade e dureza de coração as pessoas se perdem. Como aqui nessa passagem, como aqui no sermão de Paulo, Paulo coloca a responsabilidade pela rejeição de Jesus, a condenação de Jesus, na porta dos judeus. Foram eles que fizeram isso, serão responsabilizados por Deus pela sua dureza e pela sua incredulidade. Então, a advertência para que nós sejamos
cuidadosos para que não haja em nós um coração endurecido, incrédulo, que deixe de ver todas as evidências claras que a história, a Bíblia nos apresentam, as Escrituras nos apresentam, de que Jesus é o Filho de Deus. Um outro ponto aqui importante, eu disse que era 5, vou ficar em 4, é que fica claro que não tem diferença entre a mensagem de Pedro e aquela de Paulo. E isso aqui é uma aplicação que é um pouco mais acadêmica. Nos estudos teológicos, há pessoas que dizem que tinha 2 tipos de cristianismo no início. Primeiro, o cristianismo petrino, cristianismo de Pedro, que era um cristianismo mais rígido, onde os judeus guardavam mais a lei, mantinham a circuncisão, os festivais, as leis dietárias, e onde tudo girava em torno do templo. Eram cristãos, mas era um cristianismo mais judaizante. E Paulo, o cristianismo paulino, já era livre, era despojado, porque Paulo ministrava entre os gentios. Então eles dizem que a mensagem de Paulo é diferente da mensagem de Pedro. Pedro pregava uma mensagem mais judaica e Paulo pregava uma mensagem de liberação da lei de Moisés. Aqui, quando a gente faz a comparação do que Paulo está dizendo com os 2 sermões de Pedro, que nós já vimos aqui no livro de Atos, e com o sermão de Estevão, nós vemos que não tem diferença nenhuma. Pedro poderia ter pregado esse sermão. Segue a mesma estrutura, usa os mesmos argumentos, inclusive as mesmas passagens como o Salmo 16 e o Salmo 2, para provar o senhorio de Cristo e a sua ressurreição. A diferença era de ênfase. Quando Paulo ia para a sinagoga, ele podia apelar para as Escrituras, porque todo mundo lá acreditava na Bíblia. Mas quando ele estava pregando, por exemplo, no Areópago, ele parte da revelação natural, da criação, da providência de Deus, do cuidado de Deus com todo mundo. Então, as abordagens são distintas, as argumentações são distintas, mas o Evangelho é o mesmo Evangelho. Cristo crucificado e ressurreto, como sendo a base da minha redenção, da propiciação dos meus pecados e da vida eterna. Espero que você creia nisso, para a sua salvação, e que não sobrevenha sobre você o que os profetas disseram. Vocês vão se maravilhar, não vão entender e, portanto, vocês não vão crer. Que Deus nos ajude. Amém, irmãos?